É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Oi, eu sou o Pastor Lúcio, esse aqui é o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Esse daqui é o episódio número 8 e a gente já estudou 7 estudos aqui para trás. Se você não viu, por favor, volta aqui no canal nesses últimos estudos e clica ali em curtir, clica em compartilhar, compartilha a playlist para que outras pessoas também possam aprender, possam estar junto desse guia de estudos, desse assunto que é tão importante. A gente tem falado aqui sobre a imortalidade, falando sobre o que acontece com a gente quando a gente morre, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E o convite para você estar sempre junto comigo, sempre junto com a palavra de Deus. O título dessa semana é Morte, Juízo e Ressurreição, e a gente já começa lá no livro de Apocalipse, que tanta gente tem tanto medo. Eu vou lá para Apocalipse no capítulo 20, no verso 12. Eu vou encontrar rapidinho aqui na minha Bíblia. Apocalipse no capítulo 20, no verso 12, onde eu leio assim, ó. Peraí, uma folha antes. Aqui. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Interessante esse texto. E a gente está falando sobre o livro do Apocalipse, onde as coisas dos finais dos tempos estão acontecendo. Eu não estou falando aqui sobre um tempo passado, mas estou falando sobre um tempo futuro. Afinal de contas, o livro do Apocalipse, em quase sua maioria, ele fala sobre eventos que acontecerão, eventos que estão acontecendo, obviamente, na história, mas que estão aí no futuro para a gente poder acompanhar. Principalmente os capítulos 19, 20, eles já vão apontando lá para o futuro. E por falar em futuro, esse momento aqui é bastante interessante, porque ele está dizendo sobre quando todos os mortos estarão de pé diante de Deus para o juízo. E ali existem duas classificações de livros. Ele fala primeiro sobre livros, no plural, e aí eu pergunto para você, que tipo de livros são esses? Existe algum livro no céu? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem hoje aparelhos como, por exemplo, o celular, ou então os pendrives, ou os HDs, os SSDs, arquivos que armazenam muita coisa, lugares onde onde nós conseguimos colocar muito conteúdo. Deus também tem uma espécie de HDs ou SSDs espiritual. E para poder explicar para aquelas pessoas, Jesus fala para João sobre livros. Esses livros nada mais são do que um registro onde todas as pessoas que estão vivas têm ali os seus atos anotados, ou então registrados em algum lugar, colocados em algum lugar onde Deus registra todas as coisas boas e ruins que nós fazemos. Obviamente são os anjos que fazem isso, mas Deus tem todo esse registro. Para que ele tem todo esse registro? Para que no dia do juízo, quando o nosso nome estiver passando pelo julgamento, nós aqui tenhamos as coisas boas e ruins que aconteceram na nossa vida. Quem sabe alguém pode estar aí fazendo alguma coisa errada nesse momento enquanto está assistindo esse vídeo, então ali o anjo está anotando. Quem sabe alguém pode estar fazendo uma coisa certa, o anjo está anotando coisas boas ou ruins que o Deus tem registrado lá no céu. Só que também a Bíblia fala sobre um segundo livro. E esse segundo livro é impressionante, porque o próprio livro do Apocalipse fala pra gente que esse livro é o livro onde tem ali registrados os nomes das pessoas que estarão com Jesus lá no céu. O livro da vida é o livro da salvação, é o livro que o seu nome é colocado quando você se entrega completamente nas mãos de Deus, quando você permanece ao lado dele. A Bíblia diz pra gente que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos, para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha só que legal! Jesus deu a vida por mim e por você para que nós aqui estivéssemos nesse livro, nesse segundo livro. Os primeiros livros são os livros dos Atos. Esse daqui é o livro da salvação. Mas a grande pergunta é, mas pastor, você leu lá no comecinho daquele verso, o verso ali de Apocalipse no capítulo 20, no verso 12, que os mortos estariam de pé no juízo? É isso mesmo? É muito simples para a gente poder explicar aqui. Porque a Bíblia descreve para a gente que todos os mortos, enquanto estão mortos, eles estão na terra, eles estão enterrados aqui. Não existe a história de mortos que estão conversando com a gente, que estão interagindo com você ou comigo, porque essas pessoas, elas estão descansando até o dia da volta de Jesus, quando todos, ou melhor,
Todos os que estiverem ao lado de Cristo vão ser ressuscitados. Os outros que não estiveram ao lado de Cristo serão ressuscitados depois dos 1000 anos. E todos que morreram terão um momento de vida novamente para poder saber de que lado eles estão. Aqueles que estarão ao lado de Jesus vão com Jesus para o céu. Só que esses mortos aqui, do que é que a Bíblia está falando? Se você conhece um pouquinho sobre a Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 8, existe uma profecia, a profecia das 2300 tardes e manhãs, onde Deus determina que desde um evento específico, que era a reconstrução da cidade de Jerusalém, até 2300 anos para frente, o santuário seria purificado. Ele não estava falando sobre o santuário terrestre, até porque nessa data o santuário terrestre nem mais existe, mas ele estava apontando para um outro santuário, o santuário celestial, o santuário que seria purificado nesse momento. E a gente sabe a data, porque basta você contar a reconstrução da cidade de Jerusalém até 2300 anos para frente, e nós chegamos no ano de 1844. Se você quiser mais para frente, escreve aqui nos comentários. A gente pode sim marcar um dia para estudar somente a profecia das 2300 tardes e manhãs, que chega no ano de 1844. Só que do ano de 1844 até o dia da volta de Jesus, Jesus estará no santuário, agindo como um advogado, porque o julgamento está acontecendo. Nesse momento, Jesus trará os nomes das pessoas com todos os atos, começando pelos mortos. É isso que a Bíblia fala. Por isso, nesse momento, em Apocalipse no capítulo 20, os mortos estão em pé diante do julgamento. Não quer dizer que eles estão lá fisicamente, mas quer dizer que os livros onde são escritos aquelas coisas que aconteceram de boas ou de ruins, o que as pessoas escolheram fazer como coisas boas ou coisas ruins, elas estão sendo passadas pelo julgamento. Elas não estão lá presencialmente, assim como os vivos não estarão lá presencialmente, mas as pessoas serão julgadas como se estivessem em pé. Só que aí que está o segredo, porque para você ser julgado e passar pelo julgamento como alguém vitorioso, não depende das coisas boas que você faz, depende do Deus que você acreditou e se entregou. Se você se entregou ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, você tem a vitória garantida, porque Jesus toma o seu lugar. As pessoas que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro têm o privilégio de Jesus ser julgado no lugar deles. É assim, nenhum ser humano tem poder de fazer coisas boas, não de si mesmo. Por isso Jesus toma o nosso lugar e aí ele apaga todos os nossos pecados para que então ele apareça e ele seja julgado como o Deus Todo-Poderoso, ou melhor, como um ser humano que viveu aqui na Terra de forma limpa, de forma pura. E aí que existe o grande segredo, porque quando Jesus é julgado, ele está limpo e ele obtém a salvação. Por isso ele dá de presente para você. A salvação é um presente, é uma dádiva. Por isso, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que nós não precisamos ter medo do juízo, nós não precisamos ter medo que os mortos estejam em pé aqui, sendo julgados, passando por algum lugar diferente. Não. Percebe a linguagem figurada que existe ali, porque Jesus está abrindo os livros e julgando a todos, e ele é justo, porque ele é o justo juiz. E ele vai dar a salvação para quem estiver ao lado dele. Entrega a sua vida às mãos de Jesus, permite que ele faça a diferença na sua vida agora e entrega tudo que você tem, tudo que você é, porque Deus é todo poderoso e ele pode abraçar você agora. Deus te abençoe, um grande abraço. Semana que vem a gente está aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre esse livro, esse guia de estudos, falando sobre a imortalidade. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue lá, por favor, Igreja Unasp SP, mas não esquece de seguir também PR_Lúcio ou Pastor Lúcio Bergamo em qualquer uma das redes sociais e você vai conseguir me encontrar. Deus abençoe você. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.